Beleza, gente. Agradeço vocês aí pela compreensão. Faz de novo, por favor, André. Professor André, essa pergunta que você fez, que vai ser bem interessante para a gente poder dar sequência. Assim a gente aproveita o máximo possível aqui da presença do Marcelo aqui para a gente fazer o nosso bate-papo. Tá bom? Aqui. Conectando aí. Legal, Tudo legal. bem, Marcelo? Tudo bem, tranquilo, rapaziada? Maravilha? Tranquilo. Marcelo, primeiro de tudo, quero agradecer muito, viu? Você aceitar o convite de vir nesse bate-papo. Para nós aqui, um motivo de muito orgulho. Você é um dos maiores defensores que tem da nossa modalidade e a gente tem que ressaltar isso, porque tudo que você faz pelo futsal, sabemos que não é pouco. Você é uma das pessoas importantes que sempre está brigando por nossa modalidade e devido a isso e tudo que você faz profissionalmente também, além disso, para mim é um momento muito especial ter esse bate-papo contigo, viu? Então agradeço demais por você aceitar o convite. Nada, que isso, cara. Eu gosto de conversar sobre futsal. Quero mandar um salve para todo mundo que está entrando aí. Já tem 14 pessoas, né? E daqui a pouco a gente certamente vai ter um pouquinho mais. Espero que as pessoas fiquem aí. E eu estou aqui à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, que seja da área técnica, que seja sobre comunicação, enfim, que seja sobre gestão esportiva, que é uma área que eu trabalhei muito tempo. Muito pouca gente sabe, mas eu trabalhei também como preparador físico, treinador, né, lá no início da carreira. Joguei a base inteira e alguns anos de adulto também, mas já estava trabalhando, enfim. Então, tive que dar sequência, né? Estava trabalhando como preparador e treinador, né? Morei no Japão há muito tempo trabalhando com futebol também. E ao voltar do Japão, lá no Japão, eu também tive um programa na televisão local e escrevi alguns artigos, olha, durante 2 anos eu escrevi um jornal chamado Sakigake Esportes. Então essa área de comunicação eu gostei muito. Quando eu voltei ao Brasil, fui convidado para fazer um jogo no Sport TV e estou até hoje, de 98 para cá. Só dei esse briefingzinho, essa introdução, para a galera saber que tem muita gente que não me conhece mais da televisão. E na televisão a gente tem 6 segundos para falar, né? Dandan, Verdade. o narrador é que comanda toda a ação do jogo e a gente entra somente para falar uma coisa ou outra. Então, às vezes as pessoas concordam, às vezes não concordam. E eu sempre gosto muito das lives porque a gente tem sempre a oportunidade de conversar mais com a galera, de tirar as dúvidas, enfim, e de passar alguma informação que porventura as pessoas não saibam. Excelente. E você vê, ó, tem o Eric Pereira, o treinador da Seleção Brasileira Sub-17, que está aqui. Grande Tem abraço, cara. treinador do Paraná, treinador do Brasil inteiro. Tá todo mundo entrando aqui, Marcelo, para poder Tem alguns... esse bate-papo. Ô, Marcelo, Pode falar, pode até falar. aproveitando essa sua fala, como é que você conseguiu achar esse feeling que você tem hoje? Porque, pô, a gente percebe que você consegue falar tanto para o treinador, né, de alto nível, para entender, e como para a pessoa que está iniciando ali, que é uma boa maioria também, que às vezes gosta do esporte, tudo, mas não entende tanto. Como é que você conseguiu achar esse equilíbrio, esse feeling? Então, hoje você consegue transitar por esse público muito facilmente. Isso no começo você teve dificuldade? Como é que foi? Sim, sim. Como eu te falei, eu fui trabalhar com futebol de campo no Japão e durante 4 anos eu perdi um pouco do boom, né, do início da Liga Nacional de Futsal. Trabalhei com futsal durante muitos anos, joguei e fui preparador e treinador. Trabalhei 8 anos no Fluminense, seleção carioca em 91. Enfim, muita gente passou por mim, muitos atletas, principalmente na base. Mas eu me senti, eu não diria desqualificado, obviamente, porque eu vim do Japão com muitas ideias e tal, e com muitos treinamentos de futebol de campo, mas o futsal eu estava um passo atrás. Sempre tive um passo atrás e sempre falei muito sobre a parte técnica. Mas em televisão, em primeiro momento, o primeiro passo para você conseguir ser comentarista é você falar para quem está em casa. Quem está em casa é muito mais importante para uma emissora de televisão você conseguir traduzir o que os treinadores estão falando para uma linguagem mais simples, uma linguagem mais tranquila, mais didática. E, no caso do futsal, o que eu passei a entender é que seria muito melhor eu vender os profissionais, vender bem as pessoas, não falar mal de ninguém, porque a gente não é futebol, né, cara? A gente não Sim, não tem a valoração que tem o futebol. Um treinador
de futebol de campo ganha 600 mil reais de ponta. O treinador do futsal ganha 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 se for um cara top. É completamente diferente. Então, quando você está ali, a minha primeira visualização para isso, eu não queria ficar, eu estava querendo voltar para o Japão, mas eu fui contratado. Uma vez contratado, eu passei a sempre ir aos treinamentos dos caras. Eu ia muito conversar com o Ricardo Lucena, eu ia muito conversar, sempre conversei muito com o Malafaia e tal. Eu até voltei a treinar uma equipe, eu cheguei em 98, em 99 eu treinei o América, e depois a TV não me deixou mais trabalhar diretamente com futsal, né, somente na televisão, mas eu me sentia defasado. Sempre vou estar defasado. Na minha cabeça, quanto mais humildade eu tiver para entender que todos os treinadores dão 300 treinamentos por ano, eles vão estar sempre à frente, eu vou, obviamente, estar querendo buscar mais conhecimento. Por isso eu tive mais entendimento com o PC, eu tive muito mais entendimento com o Marquinhos Xavier, muito mais entendimento com o Ferretti, entre outros, e vou estar sempre buscando. Sidão foi um cara que me deu a mão logo no início, Paulo Mussalem. Eu procuro estar sempre próximo a essas pessoas. Eu vou muito aos clubes, hoje com Lacerda, enfim, com Cigano. Eu vou buscar de todos eles um pouquinho de conhecimento para eu ter mais facilidade de transmitir o que eu estou vendo ali dos caras. Então, a partir do momento que eu entendi que eu estava defasado e sempre estarei defasado em relação a todos os treinadores, né, eu sempre vou estar estudando para tentar acompanhar esse linguajar técnico das coisas que estão acontecendo. Eu continuo dando aula no município para colocar em prática muitas das coisas que eu assisto, mas colocando dentro da minha maneira de ver o jogo. Com isso, eu consegui atingir muito mais aos treinadores, né? Muito mais, e não perdi o foco principal, que é o público que está em casa. Se eu falar só para treinador, eu falo para, vamos lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, quando a nossa audiência atinge 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, dependendo do jogo e dependendo também da multiplicação do que a audiência causa. Por exemplo, a gente tem um jogo que tem lá, sei lá, 700 pessoas assistindo naquele momento. Mas a replicação disso na internet e em outras ferramentas, né, dentro da própria TV, fazem com que o jogo tenha uma visibilidade de mais ou menos, a gente atinge indiretamente a 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, de acordo com a importância do jogo. Então é isso, a gente está sempre buscando falar muito mais para quem está em casa, para vender bem a modalidade. E uma coisa fundamental, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Quando eu falo a palavra futsal, eu estou falando... Quantas pessoas aqui colocam o nome futsal depois do seu próprio nome? Estou vendo aqui Alexandre Futsal, um abraço para ele. Né? O Vini Futsal, o não sei quem Futsal. Então, quando sai uma briga, por exemplo, no Panamá, saiu um jogo entre duas equipes do Panamá, que é um país pouco conhecido na modalidade. A notícia mundial é que teve uma briga no futsal. Então, cada uma dessas pessoas que está aí, que tem o nome voltado para a modalidade, ela vai ser atingida. Que, de alguma forma, o patrocinador... teve uma briga no futsal. Depois é que ele vai ler a matéria. Então, a minha preocupação maior é fazer com que a nossa modalidade tenha uma venda externa muito positiva, né? E tentar convencer aos treinadores que o entretenimento é fundamental para que o jogo tenha cada vez mais uma evolução. E aí eu consegui, né? Hoje, eu não sei se bem ou mal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que ainda é reticente, mas eu acho que o meu trabalho é nesse sentido, de valorizar o profissional da modalidade, seja ele dirigente, seja ele treinador da base, ou seja ele atleta, né? E falar de uma forma simples para que as pessoas que estiverem em casa possam entender bem o que é a modalidade. Porque se eu falar, por exemplo, que o cara está fazendo uma busca para depois ter uma fugida, se eu falar que ele quer fazer uma jogada como a de César, por exemplo, e para uns, para o PC é sistema, mas é uma situação de desmarque, para o Bié, por exemplo, né, ou o jogo de volante que o Fernando Cabral usa, ou o jogo de volante que o Corinthians também usa, o que vai acontecer, Fernando Cabral e Bié? Ou, se eu for falar de uma indução, se eu for... usando termos do jogo, as pessoas em casa não vão entender. Verdade. Então, eu preciso
passar para as pessoas o que é a nossa modalidade de uma forma simples, com um linguajar mais... sem precisar ter um linguajar técnico. E aí, Perfeito. cara, a gente Marcelo, pode falar à vontade sobre qualquer coisa, não tem problema nenhum. aproveitando aqui, Marcelo, ó, a AM Futsal pergunta para você o seguinte: o futsal é o segundo esporte mais visto no Brasil, perdendo apenas para o futebol. O que impede o futsal de passar na TV aberta? Como é que você enxerga isso, Marcelo? O futsal é a terceira audiência do nosso canal e a segunda em impactação, né? O vôlei, ela tem a segunda maior audiência geral, mas o futsal chega em segundo lugar quando eu falo em impactação, aquilo que eu estava falando antes. No momento do jogo, o vôlei tem um pouco mais de audiência, até porque toda hora tem medalha olímpica, mas não é o nosso público. É um público diferente. O que dá para a gente fazer, e a gente faz muito bem, é replicar um belo gol, uma bela jogada, uma ação muito positiva. Isso faz com que nós tenhamos aquela impactação que eu disse na pergunta anterior. Ou seja, Sim. um gol espetacular, ele vai para o Jornal Nacional, ele vai para o Globo Esporte local, ele vai para outras mídias, enfim. Na internet ele também é replicado muitas vezes. Isso faz com que nós tenhamos uma impactação muito maior. Quanto à pergunta dela, durante muitos anos, as maiores audiências do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, naqueles jogos que tinham, né? Toda semana passava um jogo de uma modalidade. Festival de verão, etc, etc. Sempre o futsal teve as maiores audiências. Sempre com seleção brasileira, mas o produto era bem entregue. Então a Globo transmitia, por quê? Porque existia uma organização por trás disso, uma organização para o evento sair da melhor forma possível. E sempre tinha aquele golaço, sempre a gente tinha um Falcão, sempre a gente tinha jogadores de altíssimo rendimento. Não que nós não tenhamos mais, mas essa estrutura não existe mais. A CBFS, infelizmente, está com um problema muito sério financeiro e, com isso, algumas coisas aconteceram para que esses jogos na TV aberta não passassem mais, jogos de seleção brasileira. Quanto à Liga Nacional de Futsal, isso já era para ter acontecido há muito tempo, mas a Globo, né, pelo menos até bem pouco tempo, eu não sei mais como andam essas negociações, já houve uma proposta para que a final fosse um jogo único, em lugar diferente, não na casa de um e na casa do outro. Como acontece no vôlei, como acontecia no NBB também, já foram transmitidos jogos do vôlei em partida única, tanto no masculino quanto no feminino. Eles aceitaram isso, por isso eles têm uma audiência maior. O futsal não aceitou. Porque a torcida de uma cidade, a torcida da outra, não vou querer fazer o jogo no Pernambuco, ou não vou querer fazer o jogo no Ceará. Quando a gente poderia ter uma festa muito maior e a modalidade talvez crescesse muito mais. Isso já aconteceu, né? Não sei em que época, mas já houve essa possibilidade e a Liga não aceitou. Hoje eu acho que a Liga está um pouco mais voltada para que isso possa acontecer. Vamos ver como é que as negociações passam a acontecer para lá. Eu não trabalho no departamento comercial, eu não sou da diretoria, eu sou o comentarista, né? Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu estou passando uma informação que eu posso passar, porque é uma coisa pública, se tornou público isso. Por isso eu posso falar, Ronaldo Futsal 11, meu craque, meu irmão. Grande abraço para ele. Tem bastante gente entrando aqui, muito legal ter todo mundo aqui. Marcelo, o professor André, ele trabalhou na época de Garça, treinador de Liga Nacional, trabalhou em Garça, trabalhou no São Paulo em 2014. Ele faz a pergunta aqui para você o seguinte: como você vê a importância das equipes de camisa na Liga? Acha que essa junção com a CBF pode ser um incentivo maior na formação e volta de equipes de camisa? O que você pensa, Marcelo? Eu acho fundamental que nós tenhamos equipes de camisa no futsal para venda do produto, né? Eu acho, primeiro, que a gente vai ter mais audiência, ainda mais audiência, né? A gente já tem uma audiência muito alta, mas eu acho fundamental. O Ronaldo está aí, jogou em grandes clubes, jogou no Atlético Mineiro, né? Ele pode dizer melhor que ninguém o que é jogar no Atlético Mineiro, o que é ser campeão com uma camisa dessa, né? Como foi o Vasco, como o Flamengo teve uma época também, e esse ano passado quase voltou, e não voltou porque o projeto é muito grande. Eu posso falar agora para vocês que quem escreveu o projeto fui eu. Eu passei o projeto para a presidência, para a vice-presidência, que o vice-presidente é muito meu amigo, foi jogador de futsal, inclusive, e ele queria muito um grande projeto, que ainda não acabou a possibilidade do Flamengo ter uma equipe.
né? Isso existe ainda, mas de uma outra forma. Eu não tenho absolutamente nada com o Flamengo, mas somente escrevi o projeto e eles adoraram a ideia. Aquilo que foi fomentado foi em função dessa ideia que eu tive. Assim como eu já montei projeto para o Vasco voltar, assim como eu já montei projeto para o Botafogo voltar. Os clubes ainda não entenderam, o Flamengo já entende, né? Mas a força que o futsal tem hoje, de maneira Sim. de uma venda extraordinária. O Corinthians tem altíssimas audiências. Eu gostaria muito de ver o Ceará numa Liga Nacional de Futsal. Estou vendo aqui o Sport Recife, aqui, o Flávio Araújo, Flávio Cinco Araújo está falando com a gente aqui. Falo sempre da base do esporte. Como seria bonito a gente ver uma equipe como a do esporte, como a do Ceará, uma equipe do Rio de Janeiro como o Flamengo, de repente o Cruzeiro ou o Atlético, e em Minas, a volta de um internacional, né? E a gente poder ter as torcidas educadas por essas gestões para que a violência não acontecesse em jogos importantes. O torcedor mais radical, torcedor de clube, dentro da liga, inclusive, a única grande preocupação é a questão da violência. Mas fora isso, a gente não gostaria também que essas equipes entrassem por uma temporada, e sim em muitas temporadas, porque a base seria feita não só... A pergunta é muito boa e é muito importante a gente falar isso. O futsal é muito fomentado para a base do futebol de campo nas grandes equipes. Né? Sub-9, 11, 13, e depois o garoto vai para o campo e o clube não continua na sequência. Mas se você tem um time de ponta em cima que está dando retorno para o clube, retorno publicitário para o clube, né? Se você tem o São Paulo apoiando, se você tem um Palmeiras apoiando, se você tem, como é o caso do Corinthians, a torcida vai. Isso é vendido porque a marca vira internacional. Uma equipe como o Flamengo entrando, o Barcelona vai querer jogar com o Flamengo, o Corinthians também. Você pega um Boca Juniors, você faz um quadrangular desse, por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Sim. E óbvio que o menino que está lá embaixo, na base, se ele não for para o futebol de campo, ele vai ter a sequência no sub-15, no sub-17, não sei se é para ou para agora, já não sei mais, mas enfim, ele vai ter a sequência natural para ser um jogador de futsal, um adulto. Ele vai querer isso para ele. É mais uma oportunidade para ele. Eu sou do Rio de Janeiro, é sensacional, sensacional. Vasco, Fluminense, Madureira, estão sempre chegando aí em competições nacionais e os meninos têm que sair para ir para outros lugares, né? Os que ficam no Rio vão para o futsal, porque não tem um adulto de competência máxima, uma equipe profissional aqui. Então, é importante que mais equipes no Rio de Janeiro venham, que empresários entendam o valor disso, né? Entre outros grandes estados que têm um futsal de qualidade no Brasil, né? O Nordeste tem sempre grandes equipes, em Sergipe, da Bahia. Eu já montei um projeto onde o Fininho trabalhou, no Vento em Popa, né? Que é um projeto sensacional ali. E é possível que volte ano que vem. Eu já estou aqui dando spoiler do Legal. ano que vem. As coisas vão, né, mudando, mas daqui a pouco um time da Bahia. Então é importante ter novidade, mas novidade com qualidade. Não pode ser novidade né, vamos botar e vamos ser aventureiros, vamos ficar 1 ano, 2. Não, vamos botar para ficar 4, 5 anos. E ter uma sequência inteligente disso. É mais emprego para todo mundo, é mais visibilidade para o nosso jogo. O patrocinador, quem é que, por exemplo, hoje, quem é que não vai querer uma partida do Flamengo sua transmitida? A possibilidade de você ter pelo menos 4, 5 novos patrocinadores na tua camisa numa exibição gratuita de 2 horas de transmissão, com mais uns 40 minutos de pré-jogo, quem é que não vai querer botar a marquinha lá? Uma placa, O dinheiro entra dessa maneira, o dinheiro entra com esse retorno de publicidade. E é isso que faz a coisa andar. É isso que faz o clube receber mais dinheiro. Imagina um jogo na sua cidade de um Flamengo, né, de um Vasco, de um Corinthians. Isso mobiliza muita coisa. E se você tiver os principais atletas do mundo numa dessas equipes, você tem muito mais possibilidade de retorno. Aí já emendo com a pergunta anterior também. Andréia que falou? Não lembro. O André. Oi, Andréia. Então, Andréia, se você tem qualidade, qualquer TV vai se interessar pelo produto.
É a mesma coisa que eu chegar no supermercado para comprar alguma coisa. Eu falo muito do marketing porque é isso. Você é impactado pela imagem. Agora nós estamos na Páscoa. Chegou lá para comprar uma caixa de bombom para o seu namorado, para o seu namorado, não importa. Seu filho, para sua filha. Pô, tem uma caixa pô, toda bonitona. Caramba, essa caixa aqui. Você nem sabe, de repente, você tem os mesmos produtos ali com a mesma qualidade, que está dentro é a mesma coisa. Mas você vai mais bonito, cara, mais atraente. Tem gente que vai pelo preço. Pô, mas espera aí. Esse aqui custa 50, esse aqui custa 12. Eu não vou comprar o de 12 com essa diferença. Eu ia procurar um no meio ali, se o problema fosse dinheiro. Mas pela beleza de uma caixa da outra, você já vai e escolhe. Normalmente você vai escolher o melhor para você. Não tem conversa. É assim que funciona. E na televisão não vai mudar. Eu não sou repito, não estou dizendo o que acontece. Eu estou dizendo o que eu penso que acontece. Né? Sim. Se você tem qualidade, você vai ter transmissão. Não tem. Quem vende mais? A seleção brasileira de 82 ou o time da quarta divisão lá? Pô, tu não passa o meu jogo, tá bom. Aí o cara vai ter mais audiência aqui, vai deixar de transmitir esse aqui, porque você gosta daquele outro. Não é assim que funciona. Você tem que ter o direcionamento todo voltado para a audiência, né? Para aquilo que te dá um retorno maior. O Marcelo, o Guilherme Ritter... Eu estou com tempo aqui. Se quiser depois, se acabar e quiser continuar, a gente fica aqui. Eu respondo a pergunta de todo mundo, sem problema. Fechou. O Guilherme Ritter ele pergunta para você o seguinte: a CBF está assumindo o futsal. Qual o risco da Liga Nacional de Futsal, as franquias, acabar? Existe esse risco agora que a CBF assumindo ter essa mudança? Não. Liga é liga. Liga é independente. Ela vai ter que, obviamente, com certeza vai, se aliar à próxima confederação, a quem toma conta do futsal. Não tem o menor problema. Entendi. Você acha que Inis RB, ele pergunta para você o seguinte, Marcelo, você acha que eles podem fazer igual foi o feminino? Os times profissionais serem obrigados a ter o time de futsal profissional também? Que agora foi feito, né, no futebol profissional, que todos eles, para poder disputar lá, tem um time feminino, né? Que represente também. Você acha que isso também pode, daqui a pouco, ser agregado por futsal? Acho difícil, cara. Eu não ouvi nada. Assim, todo mundo está falando muita coisa, tem muito burburinho aí. Uhum. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Gostaria muito. Seria um grande passo, um grande avanço aí para o futsal. Mas eu não quero acreditar nisso. Eu só acredito nas coisas que eu escuto de gente que está lá dentro e isso eu não ouvi deles. Eu ouvi de uma porção de gente. Tomara que aconteça isso, é possível que aconteça aquilo. É uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, repito, mas não tem nada oficial. E você acha, Marcelo, que em algum momento esse termo de franquias que a gente utiliza na Liga Nacional, ela pode mudar? Você acha que é a melhor forma da gente ter hoje o campeonato no nível que o futsal vem chegando, de bastante equipes muitas vezes quererem entrar agora, porém esbarra nessa questão da franquia, né? Então, para alguns, principalmente o pessoal do Nordeste, né, que tem às vezes a dificuldade, primeiro, pela logística, porque a gente não consegue ter uma logística bacana, e segundo, também por essa questão do valor da franquia, né, que hoje é um valor alto, né? Eu costumo dizer que cara é o que não dá lucro, né? Entendi. Cara é o que não dá lucro. Eu cito muito isso. Eu não teria dinheiro para comprar uma franquia, por exemplo. Então, hoje, para mim, isso é muito caro. Mas para o Flamengo não sei. Verdade. Né? Então, assim, no esporte depende. Né? Se eu comprar uma coxinha de galinha, né? Um salgadinho, na tiazinha da esquina, de R$1, R$1, comer e passar mal, eu vou gastar R$200 de remédio. Esse R$1 foi verdade. Caramba. Mas se eu comprar uma franquia por X e ela me der um retorno de publicidade de 10x, esse valor passou a ser barato. Não é verdade? E o retorno para a empresa, mesmo que a gente não fale o nome das empresas durante a transmissão, que isso é outro assunto, talvez seja a pergunta que eu mais responda por aí, eu não sei, existe um motivo comercial para isso. Nós podemos falar o nome das empresas aqui, nas redes sociais, né? Posso escrever o nome das empresas. Na televisão, no momento do jogo, não, porque aquilo ali é um momento de venda. Os clubes assinam um termo para terem os seus espaços ali. Né? Terem os seus espaços ali.
Então, assim, sem querer fugir do foco da pergunta, eu acho que o mais importante é que a gente tenha a Liga de Prata com uma franquia Isso. pela metade para que haja acesso e descenso. Porque liga é uma coisa independente de federação, confederação, etc, etc. A não ser que a Confederação Brasileira de Futebol faça um campeonato brasileiro com todo mundo. Uns vão querer regionalizados, outros não. Depende. Há formas de você conseguir uma verba para você poder fazer a sua parte logística. Ah, mas a equipe tal vai ter que ir não sei onde. Tá bom, mas a equipe de lá também não vai ter que vir aqui. Todo mundo tem que ir a tudo quanto é lugar. Ah, é muito distante. Tá bom. Então, como é que a gente viabiliza isso? Quer dizer, se o Sampaio Correia quiser disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele não tem que ir jogar com o Grêmio? Ele não vai jogar com o Grêmio? O Ceará não vem aqui no Maracanã? Ele não vai lá no Beira-Rio jogar e volta? O futsal vai ter que fazer a mesma coisa, como o basquete lá em Fortaleza fez. Carlos Barbosa também vai ter que ir lá, não teve que ir a Belém quando o Charles estava jogando? Então a gente precisa entender que cara é o que não dá lucro. A gente tem que mostrar para os patrocinadores a venda correta do negócio. Se a gente vender a coisa correta, fala Paulo Monte, grande irmão, nossa live foi sensacional, estamos juntos. Então, se a gente vender da maneira correta para o cara que vai bancar o negócio, a gente vai mostrar para ele que se ele colocar muito menos dinheiro do que ele coloca no futebol, ele vai ter um rendimento infinitamente superior, proporcionalmente, na sua equipe. Desde, que fique muito claro, desde que a equipe tenha qualidade. Senão ele vai a equipe vai chegar em último lugar para falar, esse Marcelo é maluco, tá falando que a gente vai ter visibilidade, não vai ter nada, porque o time é horroroso. Não é isso. Você tem que montar um time de qualidade e tem que mostrar para ele que aquilo ali tem retorno. Por várias ações. Eu não posso montar um time bom se eu não fizer um quadrangular. Se eu não trouxer um cara de ponta, um cara de nível excelente. Eu não posso querer botar... Alguém está perguntando sobre direito de imagem dos atletas. Isso. Daqui a pouco eu chego lá. Guarda essa pergunta aí que eu gosto de falar sobre isso. Então, se o clube não tem essa qualidade no seu elenco, ele também não vai vender para o patrocinador com o melhor valor. Ele também não vai interessar a TV da melhor forma. Né? É importante demais a gente ter todas as ações possíveis. Né? Então, falando do basquete, eu acabei de falar, tem dado certo mesmo com toda essa logística. É isso aí, é o que eu acabei de falar. Mas aí, pega o barco aí, da maneira que você quiser. O Batata aqui, Futset, ele faz essa pergunta, né? Ele pergunta assim para você assim, ó, se o futsal é tão profissional assim, por que os atletas não recebem direito de imagem? Não é todas as equipes, né, Marcelo, que hoje tem um contrato, né, a vigor. Eu sei que Carlos Barbosa tem, o Joinville tem, né, algumas equipes têm, né, registrado em carteira, mas alguns são feitos contratos, né, de um tempo determinado, e devido a isso, no direito de imagem se encaixa nesses contratos também, Marcelo? Você tem essa informação para passar para a gente? A Liga exige que os clubes paguem 60% do valor, que isso é a Lei Pelé, né? 60% do valor na carteira e 40% em direito de imagem. Nem todos os clubes têm feito isso e nem todos os atletas têm exigido isso. Porque querem trabalhar, precisam trabalhar, têm família e os clubes também não têm o que pagar, não têm como pagar, não têm o que fazer. Alguns deles. Os principais clubes do Brasil fazem dessa forma. Já estão fazendo dessa forma. Joinville, Minas é fundamental, sempre foi perfeito nisso. Corinthians, Carlos Barbosa, primeiraço. E tem alguns outros clubes também. Se não me engano, Foz, o Pato já... Eu não sei, não posso te afirmar os clubes que fazem isso. Mas é importante que isso vire uma tendência. Eu fui gestor do Tijuca Tênis Clube em 2011, fui chamado para trabalhar lá, junto com dois grandes amigos. Nós temos, eu depois até, eles me ensinaram a trabalhar com projetos incentivados e eu montei a minha empresa de projetos incentivados, tanto para a parte social quanto para a parte cultural e esportiva. Né? E eu não fiquei rico porque eu não aceito sacanagem de ninguém. Não adianta que não tem conversa.
Ah, político, tu quer... não tem conversa. O projeto é sério, vamos fazer, vamos fazer. E no Tijuca deu muito certo isso. Deu muito certo. Nós tivemos basquete no NBB 2 anos, ou 3. Depois tivemos a possibilidade de ter o vôlei, isso não aconteceu. E eu saí no ano seguinte para trabalhar sozinho. Eu não quis ficar no clube para poder desenvolver. A minha vertente é muito mais em projeto social do que em outros projetos. Faço também, monto, escrevo, mas eu prefiro trabalhar dessa maneira. Então, é uma possibilidade real de você ter uma verba boa para várias equipes. Tem muita gente aí que trabalha na base, tem que procurar saber, tem que procurar se informar. Existe um convênio chamado Siconv, do governo federal. Você pode ter até aparelhagem de musculação para a sua equipe, enfim, uma série de materiais, etc, 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 etc. Não é fácil fazer o passo a passo, mas está todo lá no site do Ministério do Esporte, né? Do governo federal. Procure saber sobre isso, né? Vasculhe, tente. Se for uma instituição sem fins lucrativos, o governo federal proporciona essa verba, desde que o projeto seja idôneo, que tenha uma empresa sem problemas com o próprio governo, né? Ter todas as certidões negativadas. Siconv, o J. Santiago está perguntando aí. O nome é LIE, que é a Lei do Incentivo ao Esporte. Você utiliza 1%, né, do que o empresário proponente arrecada, um imposto já devido. Você pode conseguir por 1% dele, na Lei do Incentivo ao Esporte, está na Lei Pelé. E o Siconv, S-I-C-O-N-V, Siconv, é um convênio esportivo, também do governo federal. Procurem isso, que vocês podem conseguir muitas coisas para o seu clube, né? E para o seu projeto. Tem muita coisa legal aí, eu fiz muito isso, né? Trabalho dessa maneira já com muita gente há algum tempo. Eu hoje, como tem muita coisa na minha empresa, eu tenho feito menos, né? Tenho feito alguns projetos. Vou fazer um projeto agora sobre de hipismo aqui no Rio de Janeiro, genial, uma coisa imensa, mas que vai agregar muito a muitas pessoas que têm deficiência, enfim, algumas síndromes, né? A nossa contrapartida vai ser para esse grupo. Então, eles me procuraram para fazer. Então, é assim, tudo que tem uma contrapartida social, eu procuro fazer. Fiz um projeto de lutas também para uma instituição que trabalha com uma série de crianças e adolescentes que eram vítimas de pedofilia, eram vítimas do tráfico, eram vítimas de um negócio sensacional no Nova Iguaçu. O projeto passou, a gente está esperando captar para conseguir dar seguimento. Então, a minha visão, minha parte de poder ajudar enfim, a sociedade é trabalhando dessa maneira. Claro que a gente precisa ganhar dinheiro também. Então, trabalho muitas outras coisas. Olha o projeto social de futebol, Lei do Incentivo ao Esporte. Li isso. Esse é um. Procurem também o sistema de convênio, que é o Siconv. S-I-C-O-N-V. Siconv. O R. Miguel aqui, Marcelo, ele pergunta para você o seguinte, por que a Liga não faz, vamos supor, conferências pelas regiões do Brasil, tipo NBA? Aqui ele cita Liga Nordeste, Sudeste. Você acha que isso, no futuro, por enquanto acredito que não seja de interesse, mas você acha que isso no futuro possa vir a acontecer para tentar fomentar cada vez mais a modalidade? E eu converso, cara, a pessoa que eu mais converso dentro da Liga Nacional de Futsal, a gente tem que sempre se informar, é o gerente de marketing. Ele é um cara aberto a qualquer ideia, né? A qualquer ideia. E ele é muito capacitado. Ele tem, sim, eu acho muito importante que isso aconteça, só que tudo tem custo, né? Como eu disse, o cara é o que não dá lucro. Se for para a Liga poder ter uma ação melhor, com profissionais bem desenvolvidos, eu acho que pode ser pensado alguma coisa nesse sentido. Eu posso conversar com ele para passar alguma ideia nesse sentido. Excelente. Ou outras coisas, passei também, se não saber mais para frente aí. Beleza. O Batata Futset aqui, ele pergunta assim, né? Como é que é feito, Marcelo, para os clubes
se eles recebem pelas transmissões como no futebol, né? Que ele fala assim, ó, o futsal há alguns anos vem pedindo, pelo amor de Deus, para transmitir os jogos. Os clubes recebem pelas transmissões como no Não, futebol? não, Como no futebol vai ser difícil, né? não, Mas como é não. que... Deixa eu explicar. Repito, eu não sou do comercial, eu posso falar muito mais sobre a área Uhum, técnica. Eu conheço bem essa situação. Futsal não é um esporte profissional. O contrato que há não é, entre aspas, a gente sabe que as pessoas dependem dele. Os clubes não têm fins lucrativos. E os contratos são feitos com a federação, ou com a liga, ou com a FIFA, ou com a Conmebol, ou. Sempre o dinheiro vai para essas instituições. O que as instituições vão fazer com o dinheiro não é problema da TV+. O direito de imagem tem que ser entendi, pago por eles. Ponto. entendi. Entendeu? O Marcelo Faria, ele pergunta assim para você, Marcelo, na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar o trabalho das categorias de base dos clubes no Brasil? Eu acredito, acho que em termos de visibilidade, acho que ele quer perguntar assim. Assim, eu acho que tem que ter visibilidade, sim. Né? Acho sim. Mas não, com todo o meu máximo respeito, eu sou oriundo das categorias de base. O mais importante para as categorias de base é formar jogador para o adulto. Ponto. Se você trabalha no futebol, formar jogadores profissionais. Formar jogadores para jogar em cima. Se eu sou da base do futsal, formar jogadores para jogar no adulto. Essa é a minha visão. Eu trabalhei 8 anos no Fluminense pensando assim. Ganhei e perdi campeonatos. Claro que é sempre melhor ganhar do que perder. Mas eu não me preocupava se eu ia ser 10 anos campeão no Mirim, na época, ou no Infanto, do que formar jogadores. E do meu time Perfeito. da base, né? Saíram Marco Brito, Andrei, enfim. Os que não foram jogar futsal, jogaram futebol. Então, na minha cabeça, o meu trabalho foi bem feito. Esse é o principal Sim, ponto. E eu também não tinha visibilidade lá na época. A visibilidade é esse cara no Rio de Janeiro, e talvez por isso eu tenha sido comentarista, porque as pessoas do Rio de Janeiro me conheciam, talvez no Brasil não, foi em cima disso. Eu acho que eu tenho que dar visibilidade para grandes treinadores da base, por exemplo. Quem faz o sub-17, quem desenvolve atletas, o Neto Vanildo, o Renan Frank, sim. o Cabeça, eu vou todo ano a cursos do Cabeça, por exemplo, para eu estar com essa galera, para eu ouvir essa galera. Quais são as aspirações dessa galera? O que tem que ser feito para você ter um espaço na grade é muito maior, porque é muito caro ter um espaço na grade. As pessoas não sabem quanto custa ter um espaço na grade. Uma transmissão custa, no mínimo, 40 mil reais. Sim. Uma bem ruim. 3 Caramba. câmeras. Uma transmissão de final de liga custa 120 mil reais. Você tem câmera no gol, você tem câmera lá em cima, você tem câmera não sei onde. Você vai ao local, você fica 3, 4 dias entrevistando todo mundo, produz uma coisa ou outra, um programa ou outro. Você não gasta menos de 120 reais numa transmissão. Nós transmitimos por final de semana 60, 70 partidas. Sábado e domingo. De tudo, de vôlei, de basquete, de natação. Não existe só futsal na grade da televisão. Eu vou repetir, eu não sou do comercial, só que eu estudo Uhum. por mim essas coisas. Então, se a gente for fazer a gente quer muito que a modalidade toda cresça. Eu sou o que mais quero. Sou oriundo do futsal. Sim. Né? Eu abri mão de ser comentarista de futebol de campo, que é uma coisa que todo mundo quer, para estar com a gente lá. Pô, vambora, vambora. E as transmissões chegaram no nível que chegaram. Mas não é fácil você ter um espaço na grade. Não é fácil. Senão eu já teria o meu programa lá, de futsal. E não é assim. É concorrido. Porra, é um passinho de cada vez. E às vezes entra outra vez, tu tem que voltar 5 passos e começar tudo de novo. O que eu acho que tem que acontecer é ter alternativas. Todos os jogos de todas as categorias de todo o Brasil tinham que ser transmitidos pela internet. Todos. Se todo mundo fizer isso, criar o seu próprio canal, o papaizinho, o titio, o vovô da comunidade já está vendo. Meu amigo, você já tá com o comércio todo assistindo ali. O time do teu bairro vai jogar contra o time do outro bairro. Os comerciantes do bairro têm que estar atentos. O futsal, ele precisa entender que o entorno dele
precisa estar junto dele. Seja onde for. Eu fui treinador do América, eu fazia campanha no meu bairro todo, a Tijuca inteira. Tijuca toda. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha que contratar a Tijuca inteira, sabia que ia ter jogo do América naquele dia. O cara do restaurante, o cara do açougue, o cara da farmácia, todo mundo sabia. Eu queria todo mundo no ginásio. Eu queria todo mundo lá. Isso em 99. Se eu tivesse os recursos que eu tenho hoje, independente de ter televisão ou não, eu ia ter o meu canal América. Canal do meu bairro. Ponto. Tem que estar todo mundo envolvido. Hoje, que eu não posso falar ainda, que eu ainda não posso falar o que vai acontecer daqui a pouco. Todo mundo vai saber no futsal daqui a pouco. E você vai lembrar dessa live aqui minha. E vai falar, pô, Marcelo me falou isso lá atrás. Você vai ver o que vai acontecer mais para frente sobre isso. Eu estou acabando de falar aí. Com todo mundo envolvido, todo mundo vai usar essa estrutura para melhorar o seu clube, para ter uma vantagem, para ter uma série de coisas. Isso foi uma ideia que eu dei à Liga. Apresentei um grupo para eles vão lançar lá para frente. Eu não posso falar o que é. Enfim. Uhum. Mas, assim, essas coisas a gente tem que pensar. Eu estou pensando na modalidade. Ah, vai começar pela Liga. Ah, você não pensou na base. Mentira, pensei sim. Porque tem que, como eu acabei de falar, por que o menininho de 8 anos quer jogar futebol e não quer jogar futsal? Porque não tem um time de ponta lá na frente. Se tem um time lá em cima, ele vai jogar, ele pode até querer jogar o futebol antes. Mas se ele não ficar, ele vem para cá. Ó. Segue porque ele sabe que ele tem um caminho lá na frente. Então, a coisa que tem que começar de cima, os clubes precisam ter adulto. Aí a base vai se fortalecer. Porra, vem moleque de tudo quanto é canto para poder querer chegar lá. Se ele não chegar de um lado, ele chega do outro. Porque o clube vai se autogerir. Por quê? Porque a comunidade está no entorno. Ah, mas eu não tenho o mesmo poderio financeiro do fulano de tal. Não precisa, você vai ter qualidade. Você tem que fazer o melhor dentro da tua realidade. O Pavonense não vai ser o Flamengo nunca. Não tem como. Mas o Pavonense pode ter um time sensacional para enfrentar o Flamengo. Vai tirar 3, 4 jogadores dali? Pô, já faz uma... Eu estou falando de futebol. Mas no futebol você faz uma venda, você troca por isso, troca por aquilo. Você se mantém estruturado. No futsal a gente pode criar alternativas para que isso aconteça. Esses são os conselhos que eu posso dar, entendeu? Então, tomara que todo mundo pegue um pouquinho. E eu tenho certeza que todo mundo aí é muito mais preparado do que eu que está com a mão na massa, está trabalhando, está desempenhando função. Então, pegar o que eu estou falando, se não concordar, esquece, tá bom? Apaga, isso não dá certo na realidade, tá tudo certo. Eu também não sei, pô, quem sou eu para saber tudo. Mas quem entender um pouco e quiser multiplicar essa ideia, vai ter mais 15, 20, 30, 50 ideias na frente aí, dentro disso que eu estou falando. O professor Eduardo Amaral Barros, ele pergunta para você, Marcelo, essa que é uma pergunta clássica também, assim, que geralmente o pessoal faz. Qual o maior empecilho que você vê o futsal que ainda não seja um esporte olímpico, né? Que está havendo essa aproximação nos Jogos da Juventude, mas nas Olimpíadas principais. Você acha que está muito próximo disso acontecer, Marcelo, ou não? Cara, eu não me preocupo muito mais com isso. Eu já me preocupei muito mais com isso. Gostaria muito que acontecesse, né? Óbvio, né? Eu luto para que isso aconteça. Eu comentei um Pan-Americano, foi a maior emoção que eu tive comentando até hoje. Essa e aquele título em 2008. Depois tive mais uma em 2012. Mas eu já comentei 6 mundiais. Eu acho que o primeiro foi, eu estava no Japão e comentei Brasil e Espanha lá na Espanha para a TV japonesa. Depois eu entrei na Globo e já fiz todos esses aí no Sport TV. Para o futsal ser olímpico, a FIFA e o COI têm que entrar num acordo com o futebol. Há muito tempo existe essa briga do futsal do COI com a FIFA. O COI, que é o futebol profissional, porque tem o basquete profissional. Lá em 92 teve o Dream Team no basquete. Então os caras mais caros do mundo do basquete jogaram. O Tiger Woods, o golfista, ele já foi para a Olimpíada. O Guga, o André Agassi e todos os caras, os melhores do tênis, já tiveram no tênis. Os esportes todos, na Olimpíada de Inverno, o hóquei no Canadá e nos Estados Unidos, esses esportes movimentam milhões e milhões e milhões de dólares. No futebol, a FIFA não quer esvaziar o seu produto 2 anos depois. E aí não permite que jogadores profissionais acima de 23 anos atuem
No Mundial, somente 3 jogadores. Ano que vem, 24 anos, porque eles alteraram para poder não prejudicar essa garotada que ia jogar agora, né, lá em Tóquio esse ano, por causa do coronavírus. Então, o COI, como o futsal é uma moeda de troca, futsal é um produto da própria FIFA, o COI não permite que o futsal seja olímpico. É só isso. Basta um acordo. Claro que o approach está acontecendo, são novas pessoas, tanto na FIFA quanto no COI. Novas pessoas. A gente teve uma coisa muito séria com a descoberta de tantas falcatruas aí para voto, disso daqui. Na FIFA, e o grupo da FIFA mudou e já está um pouco mais flexível. E o COI gosta muito de futsal. A gente já está novamente com a seleção brasileira, aliás, com o futsal, nas próximas Olimpíadas da Juventude, né, em 2022. O futsal já está garantido. Então, é um passo, sim, para a gente ter uma esperança de ter, né, nos Jogos Olímpicos de 2024 ou 28, a gente ter o futsal na grade. Eu espero, tomara que 24, já, para eu poder comentar, né? Porque, pô, 28 eu já vou estar gaga, já vou estar ficando... Mas, Ô, louco, tá não, velho. pô, essa luta é minha também. A gente briga pra caramba e se precisar, vou brigar muito mais. Excelente. O professor Fabinho, ele perguntou sobre a questão de repente, uma liga sub-20. Você já ouviu algum momento conversa, Marcelo, de ser que nem era antigamente, sabe? Tipo, antigamente tinha o jogo do principal e tinha um aspirante, né? E você acha que isso no futuro possa vir se concretizar, voltar a ter esses modos, ou você acha muito difícil? Acho muito difícil, acho muito difícil. Até porque as equipes jogam né, tanto no campeonato local, né, jogam a Liga... Verdade, estaduais. Tem a Liga Paulista, tem o Campeonato Paulista, talvez eles não aconteçam no mesmo momento, mas o Paranaense, por exemplo, são muitos jogos seguidos, né, e as equipes precisam muito do grupo do Sub-20 para completar, muitas vezes, uma viagem pela Liga Nacional de Futsal ou um jogo pela Liga local, né? Então, é bem difícil que isso aconteça, né? O calendário é muito pesado. Esse ano, então, muito menos. A gente vai ter um calendário muito mais apertado em função do coronavírus. Esse ano seria ano de Mundial. A gente não sabe mais se a FIFA deve cancelar, né? Eu acredito que cancele. Até o final do mês a gente vai ficar sabendo isso. Deve cancelar aí o Mundial desse ano. Eu também não sei se vai acontecer em janeiro ou se vai acontecer no ano que vem, na mesma data. Ou se vai manter. Eu acho uma loucura que mantenha, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu acho muito difícil. Não que a Liga Sub-20 possa acontecer, isso não. Acho que seria viável uma liga regionalizada, talvez, né? Isso. Depois, isso facilitaria muito mais, até porque aí eu vejo custo, porque a gente não vai ter retorno midiático, né? Não está sendo muito claro. Por que existe transmissão e existe interesse das pessoas gastarem dinheiro com passagem para ir aos outros locais? Porque tem transmissão e isso dá retorno. Trazendo retorno, as pessoas investem. Porque vão ganhar dinheiro em si. Você só bota dinheiro onde você vai ganhar dinheiro. Não tem conversa. Então é muito... Perfeito, então, até mesmo. Aí é um caro que não vai dar lucro imediatamente. A não ser que você torne isso um produto mais atraente para que esse custo seja benéfico também. Até aproveitando essa sua fala, Marcelo. Mas é muito difícil. Eu até aproveitando essa sua fala do produto, você já explanou em acima, né, algumas ideias para a gente poder estar fomentando. Você acha que mesmo assim a gente ainda vende mal o nosso produto, Marcelo? Porque, pô, qualidade temos, credibilidade também temos. Só que a gente ainda não consegue algumas coisas, né? Como é que você vê, assim, mais ou menos você fala o que? A qualidade? É. Então eu gostaria até que você explanasse também um pouco como que você vê a qualidade do jogo. Tá um mal entendido. Eu acho o jogador de futsal um jogador sempre muito inteligente, um jogador de qualidade. Mas eu acho que não vou atacar treinadores, não vou defender também. Eu acho que a gente fica muito voltado para perder emprego e todo mundo precisa comer. E aqui, se o cara perde, é mandado embora. Então, primeiro, a cultura é estúpida. É uma cultura idiota. Não tem jeito, né?
Pô, o cara é ruim porque perdeu 2 jogos. Porra, por que ruim? O cara é contratado num dia pelo trabalho que ele fez. Você sabe o trabalho que ele tem. O sistema dele é complicado de se jogar. Aí o cara é contratado, você só pode ser contratado por alguma coisa que, ou por alguém que te viu trabalhar. Aí você Sim. começa a trabalhar num lugar. Aí o cara fala, porra, não era isso que eu queria não, e manda o cara embora. Pô, isso é uma, desculpa o termo, mas isso é uma sacanagem sem tamanho. Aí o que acontece com esse cara? Isso acontece a primeira vez, isso acontece a segunda vez. Quando acontece a terceira vez, o cara chega e pergunta pro cara, como é que você quer que a gente jogue? É assim, aqui não pode perder. O que o cara vai fazer? Ele precisa pagar as contas do filho dele, precisa pagar as contas da família dele. Ele vai trabalhar fechadinho ali, cara. Ele vai jogar numa transição, ele vai. Porra, ele vai fazer o mínimo de erro possível, porra, e controlando todo mundo. Vem de cima pro treinador, e o treinador, e muitas vezes, ele acaba passando essa insegurança pro atleta. O que mais a gente vê, e principalmente, porra, quando a gente vê. Porra, e tu vai falar o que pro treinador? Para ele não perder o trabalho? Tu não pode deixar. O cara tem que trabalhar, o cara tem que comer. Aí o jogador que tem, por exemplo, foi criado jogando de uma forma, tem total liberdade para fazer, ele acaba não fazendo em função daquilo que o treinador pede, porque o treinador não pode perder, senão perde o emprego. Eu não estou falando no topo, não, hein? Eu não estou falando no topo. Uhum. O topo dos treinadores de ponta, eles vão sair de um lugar, vão para já também não é tão mais assim. Mas, de uma maneira geral, ele vai se resguardar, mas ele tem um poderio ofensivo. O Biel não vai abrir mão do trabalho dele. O Biel vai jogar sempre daquele jeito, a posse de bola, eu quero ir para cima, o Lacerda vai marcar pressionado, vai jogar daquela forma. Todos eles têm medo, como eu também, todos nós temos medo de perder emprego. Nós moramos no Brasil. Mas você não pode perder a tua personalidade, cara. E nós perdemos uma coisa que o PC fala muito, uma coisa que toda vez que ele fala, eu paro, eu fico ouvindo. Isso entrou na minha cabeça de uma forma tão forte. Nós perdemos a filosofia de jogo, cara. Nós não podemos, isso é inegociável. Futebol e futsal brasileiro não podem perder a filosofia e tradição. Não podem. A gente pode pegar tudo do mundo inteiro. Ah, saiu isso, saiu aquilo, saiu... Eu viajo o mundo todo, vejo tudo isso. Tragam tudo para cá e vamos adaptar isso tudo para a nossa maneira de jogar. Aqui é Brasil, amigo. Falei outro dia numa live aqui. O André Plaza, meu irmão, meu amigo, treinador do Barcelona. Fiz curso com ele. Depois fui ao Barcelona duas vezes, estudar com ele. Ele me perguntou um dia, ele me levou para assistir a um treinamento de sub-9. Aí ele me perguntou um dia, Marcelo, o que você faria nessa situação aqui de jogo? A equipe sub-9 dele, do lado do Barcelona, porra, uma pegada absurda, os meninos se movimentando, aí daqui a pouco eles subiram a marcação para fazer a roubada de bola e os meninos ficaram tentaram sair jogando aqui, ali erraram. Eu falei, olha, eu até tenho dois movimentos que eu treinei os meninos brincando de pique, tap, bandeira e tal. A minha base de demonstração é sempre com brincadeira. Eles têm 9 anos. Corre ali, corre aqui, vem aqui pegar a bola, tal, sai correndo. Né? Eu dou aula em escola. Eu treino 2 vezes por semana, 1 horinha. Só que os meus alunos, eles são oriundos do Morro do Salgueiro e do Morro do Turano, na Tijuca. Eles resolvem o problema desde 4, 5 anos de idade. Tem 10 na casa, tem que pegar um pedaço de pão cada um para comer. Então, se isso não der certo, ele tem qualidade para resolver o problema. Ele vai dar uma pisada aqui, ele vai sair jogando. Eu não posso tirar essa liberdade dele, porque isso está nato, isso é dele, cara. Eu não posso tirar isso dele. Ah, não, você só pode... Ó, domina olhando para cá, toca e anda. Pô, o jogo não sou eu, o jogo é ele. Quem está lá é ele para resolver, cara. Eu tenho que valorizar isso. A gente não pode perder isso no futsal brasileiro, no futebol brasileiro. O jogo pode ser meu na defesa, a maneira de marcar. Deixa com o pai. Tá? Vocês vão marcar assim, assado. Tá bom? Tá bom. A saída de bola. Posso mostrar uma coisinha ou outra, mas ele tem que ter o tempo da atitude. A tomada de decisão tem que ser dele. Esquece. Ele tem 9 anos, cara. Eu não posso robotizar o meu atleta. Então eu acho que a gente tem que melhorar muito
muito nesse sentido. E eu tenho conversado com os principais treinadores do Brasil e muitos concordam comigo. Mas eu também entendo todo mundo. Só que chega lá em cima, quando a gente vai apresentar um produto para a televisão, a gente não tem mais um Falcão, a gente não tem mais um Lenito, a gente não... Entendeu? De vez em quando aparece um ou outro. Cara bom de bola mesmo, o cara que pega a bola e resolve o problema. O treinador vai botar os últimos 5 minutos, o cara põe para jogar, que resolve o problema. Os 5 ali que vão resolver. Nós precisamos... Eu respeito muito o jogador de futsal brasileiro, mas muito. E respeito demais o treinador de futsal brasileiro. Mas a estrutura do futsal brasileiro precisa mudar a mentalidade para que nós tenhamos a situação de liberdade, um pouco mais de liberdade, para que o atleta faça aquilo que ele fazia lá, brincando, se divertindo. Falcão fala pra caramba sobre isso. Olha o Indião aí chegando. Índio sabe disso. Vai pegar a bola, vai dar uma bicicleta e acabou. Vai abrir o bração dele, vai girar e vai largar. Não tem criatividade. Eu não quero que ninguém me diga como eu tenho que jogar. Eu sei jogar, vou jogar, pô. Vou resolver. Então, assim, é isso que eu acho que está faltando. Entendeu? Está faltando, como o PC diz. O PC fala isso, eu acredito mesmo nisso. Acredito de verdade. Tradição e filosofia não se negociam. Tu vai chegar no Barcelona lá, eu duvido que eles mudem a maneira de jogar. O Messi, o Iniesta foi embora, o Xavi foi embora, o Barcelona joga do mesmo jeito. Quando o Messi foi embora, vai jogar do mesmo jeito. Vão achar um cara para... Não igual a ele, que não tem. Imagina, ele vai fazer a mesma coisa. E assim tem que ser o nosso futsal, tem a nossa característica. Podemos mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não tem problema. Podemos adaptar coisas, devemos. Mas não podemos perder... Na minha concepção, não sou dono da verdade, mas eu acho que seja esse o maior problema do nosso futsal. Nós não podemos perder para nós mesmos. Nós não podemos achar que 7 títulos foram jogados fora em função de novidades, e novidades, e novidades, e novidades, e novidades, porque eu penso assim, eu penso assado. Simples assim. Ah, mas mudou isso, mudou isso. Vamos adaptar, mas não vamos imitar. De jeito nenhum. Não precisamos imitar ninguém. Ponto. Aqui o professor pergunta para você assim, Marcelo, o futsal precisa mudar alguma regra para que ele se torne ainda mais atraente? Como é que você vê? O PC na live com o Vinícius deu uma ideia fantástica, eu nunca tinha pensado naquilo. Tanto é que também, né, o PC, né, não tem como você querer chegar perto, né? Mas, pô, você já... né? Mas você já... O que você pensa disso, Marcelo? Eu acho que tem, cara. Eu acho que o goleiro linha o tempo todo... Obrigado, Alessio, meu craque, meu irmão. Indião, irmão, estamos juntos também. Cara, eu acho que a gente tem que mudar. Eu acho que você, principalmente na base, pegar um goleiro enorme que arremessa a bola lá do outro lado para um cara enorme também, botar a cabeça e empurrar para o gol, é ridículo. Isso não é trabalho de treinador. Ah, eu sou treinador do Pré-Mirim e fui campeão 15 vezes. Formou quem? Esse menino que fez o gol de cabeça, quando ele chegar no Sub-17, ele cresceu um pouquinho mais, todo mundo cresceu também. Ele já não vai mais fazer esse gol de cabeça que ele fez 500 vezes no Pré-Mirim. Então o cara foi campeão 15 vezes lá e não formou jogador. O jogador não sabe sair jogando. Ele não tomou atitude nenhuma. Ele não foi pressionado, teve que partir para dentro, teve que dar um passe aqui e andar. Entendeu? Levou a bola um pouquinho, fez um facão e saiu. Ele não sabe fazer. Ele não tem essa característica, porque é muito mais fácil para o treinador pegar a bola e jogar lá dentro. Quem assiste a uma aula do Felipe Sá, aos times que o Felipe Sá, que era do Santos, foi para o Corinthians, porra, o cara dá uma aula disso. Danielzinho no Corinthians, entre todos esses. O futsal brasileiro é com a posse, cara. É bola. Porra, como é que eu vou ter 8 anos? Por que uma criança hoje, por que o mundo está desse jeito? Criança gosta de desafio. Trabalho com criança no município. Marcelo, para você, podemos abrir uma outra? Porque falta 30 segundos. Deixa pra galera ficar aí, que tá ficando bom aí. Então, beleza. Galera, falta 20 segundos, vai acabar essa live, eu vou deixar salva. Nós vamos iniciar outra com o Marcelo aqui, se ele puder, nós vamos ficar mais um tempão aqui, aproveitando da companhia dele aqui. Beleza? Não, pô, bacana demais. Então, vou abrir uma outra aqui, Marcelo, e a gente continua o papo, beleza?